O MPC em Foco desta semana está começando agora e vai falar sobre projetos de iniciação científica que tiveram temas ligados ao Tribunal de Contas de Alagoas e, consequentemente, a atuação do Ministério Público de Contas e suas competências constitucionais. Para falar sobre esse assunto aqui comigo, o Procurador de Contas Ricardo Schneider, que também é professor doutor do curso de Direito e que hoje veio acompanhado dos seus alunos pesquisadores. Obrigada pela presença, doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço também aos telespectadores que nos assistem, de poder estar aqui mais uma vez falando um pouco das atividades do Ministério Público de Contas e também das minhas atividades acadêmicas que eu desempenho como professor. Doutor Ricardo, conta pra gente qual foi o objetivo, como surgiu essa ideia de levar o Tribunal de Contas para os seus alunos em forma aí de pesquisa. Desde que eu comecei a lecionar, eu sempre tive o interesse de trazer a academia para o Tribunal de Contas. Eu gosto muito de aliar os conhecimentos teóricos com a prática da atividade profissional aqui na Corte e eu sempre senti falta dessa experiência por parte dos alunos, que muitas vezes concluem o curso sem terem essa oportunidade de conhecer, de aprofundar, né, e saber qual é o papel do Tribunal de Contas. Como eu reputo o Tribunal um órgão de extrema importância para a atividade, para o bom funcionamento da administração pública, a partir dessas pesquisas a gente proporciona ao aluno um conhecimento teórico, né, eles iniciam como pesquisadores, é um projeto de iniciação científica que é desenvolvido no âmbito do Centro Universitário SESMAC, onde eu leciono, e nesse projeto de pesquisa, os alunos selecionados, todos bolsistas, eles podem aprofundar o aspecto teórico, mas também visitar o tribunal. E nessas visitas eles acabam assistindo a sessões, eles entrevistam conselheiros, procuradores, auditores, e aí a gente faz uma união, tanto dessa perspectiva mais teórica como uma perspectiva mais empírica. E isso, na minha percepção, vem sendo desenvolvido com bastante sucesso. Desde 2016 eu tenho projetos de pesquisa e especificamente relacionados ao Tribunal de Contas, são 4 projetos já aprovados, alguns já concluídos e outros em andamento. Como foi aí a receptividade dos alunos em relação ao tema, nessa temática do Tribunal de Contas? Olha, muito boa. E até porque a temática relacionada ao Tribunal de Contas, eu dou aula no 4º período atualmente e também no 9º, mas na época, quando eu dava aula no 4º período, os alunos ainda não tinham visto a disciplina, muitos ainda não tinham um conhecimento, mas todos acabaram se interessando, digamos assim, compraram essa ideia, a gente discutia bastante em relação à pesquisa e isso acabou dando muito certo. Tanto deu certo que eu sempre, a cada ano eu tento, né, eu sempre proponho com os alunos algum projeto e tenho tido um relativo sucesso nesse aspecto porque eles têm sido selecionados e isso é muito bom. Isso acaba também abrindo, né, as portas do Tribunal de Contas para a sociedade. Apresente o aluno do senhor agora, o aluno pesquisador aí. Quem é que está ao lado do senhor? O Davi, ele foi um dos primeiros alunos, né, que participou desses projetos, e aí ele desenvolveu uma pesquisa relacionada ao controle que o Tribunal de Contas exerce numa atividade específica, que é o controle dos atos de aposentadoria, né? O Tribunal de Contas, a gente sabe que ele tem inúmeras atribuições, como julgar, emitir pareceres, e um desses 4 projetos que nós desenvolvemos, e aí eu conversei com Davi e com Micaela, que era a outra aluna também que participou, era no sentido de analisar um pouco mais o que o tribunal faz, qual seria o prazo, as consequências e assim por diante. Mas foi um projeto que ele já finalizou, eles já se formaram, né, e foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu aprovar e eu fiquei muito contente com o trabalho que foi desenvolvido. Davi, seja bem-vindo ao nosso programa. Qual foi o resultado aí dessa sua pesquisa? Como você se sentiu ao longo desse desenvolvimento dessa pesquisa aí? Bom, antes eu conhecia o Tribunal de Contas apenas a parte teórica, que eu aprendi lendo a Constituição, em sala de aula. Então, ao pesquisar e ao visitar o Tribunal de Contas, eu me deparei com um leque de possibilidades, tanto como temas científicos, tanto como as funções que ele exerce, seja como na fiscalização de gastos públicos, através do controle externo. Então, isso me auxiliou muito, tanto no meio acadêmico, a elaborar minha pesquisa, que era sobre o controle de atos de aposentadoria, tanto na área profissional. Hoje eu trabalho estou iniciando meu trabalho com Previdência, e foi justamente essa possibilidade que me abriu os olhos
para exercer essa função que hoje eu estou iniciando. Então a pesquisa já interferiu aí, influenciou na sua vida profissional? Já sim. Hoje eu já iniciei a trabalhar com previdenciário e hoje eu vejo muitos casos já de processos que estão aguardando algum parecer do Tribunal de Contas. A gente sempre trabalha entra com processo de aposentadoria, falar assim, e tem uma análise posterior, que alguns clientes ficam com certo receio de perder esse benefício. Então a gente sempre trabalha também nessa ótica do Tribunal de Contas. Então a pesquisa valeu aí a pena, né? Valeu a pena. Ok, então. Professor, vamos convidar mais 2 alunos aqui para falar um pouquinho dessa experiência de pesquisa. Vamos Quem sim. Quem é que está aí para a gente Olha, nós convidar? temos aqui, todos os projetos estão representados, né? A gente tem desde o primeiro projeto que nós desenvolvemos, que era um projeto mais amplo, que tinha, digamos assim, o interesse de conhecer o tribunal, saber se ele vinha desempenhando todas as suas atribuições de modo satisfatório, ou se ele tinha algumas atribuições que eram desenvolvidas com maior força do que outra, que foi desenvolvido pelas alunas Isabelle e Laura. E também a gente depois teve esse projeto que foi do Davi, que eu mencionei, com a Micaela, que eles desenvolveram em relação aos atos de aposentadoria, o prazo desses atos. Tivemos mais um outro projeto, que foi um projeto que ainda não está finalizado, são alunos que ainda estão que estão estudando, são graduandos, mas já estão na fase final. Esse trata de uma atividade específica, que é o controle de constitucionalidade pelos tribunais de contas, e aí nós temos o Henrique e o Jamerson aqui representando, são os alunos que estão finalizando essa proposta. E o último projeto que foi recentemente aprovado, nós temos aqui a aluna Lara Hillary, bolsista, que ainda vai começar as atividades, ele recentemente foi aprovado, que tem por objetivo estudar como o Tribunal de Contas exerce o controle na educação, especificamente na questão da meta 1 do Plano Nacional de Educação. E é um trabalho bem interessante porque ele vem agora no momento em que o Tribunal de Contas ele vem focando, né? Ele vem dando uma atenção maior na educação, para a educação. E esse projeto tem essa proposta. Então agora a gente vai poder falar um pouquinho com a Laura e com a Isabelle para falar desse primeiro projeto que, digamos, foi o projeto inaugural dessa sequência aí de estudos sobre o Tribunal de Contas. Ok, vamos chamar aí a Laura e a outra colega, daqui a pouquinho a gente volta. Programa, e aqui no estúdio a Isabela e a Laura, elas são alunas do curso de Direito e que finalizaram aí suas pesquisas relacionadas ao Tribunal de Contas. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o objetivo do projeto de vocês. O tema central foi sobre o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Foi o primeiro projeto aprovado sob a orientação do professor Dr. Ricardo e teve como objetivo estudar a estrutura do tribunal, saber se, na prática, as funções, as competências estabelecidas pela legislação estavam sendo, de fato, exercidas. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer o tribunal, de conversar com vários representantes deste órgão. E, além disso, a gente analisou o diário oficial durante um ano. Então, a gente fez a pesquisa do ano de 2016, de janeiro a dezembro. E aí a gente constatou que algumas funções eram mais desempenhadas em detrimento de outras. E deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês conheciam antes do Tribunal de Contas, antes dessa pesquisa, ou passaram a conhecer a partir da pesquisa? Então, a gente conhecia superficialmente, mas nós duas trabalhávamos no Estado como estagiária, então a gente tinha um pouco de vivência. Mas na época que foi proposto para a gente fazer o projeto, a gente ainda não tinha a teoria em si, por conta do período que estávamos estudando. Isabelle, seja bem-vinda mais uma vez. Qual foi o resultado aí da pesquisa de vocês? Então, o resultado da nossa pesquisa, a gente pôde ver que o tribunal, apesar de ter um leque muito grande de atribuições, ele só desenvolvia uma pequena parte. Uma pequena parte como assim?
eles dão mais prioridade a algumas e outras, apesar de que eles também exercem, umas fundamentais, eles deixam muito passar. Como assim? Tipo, a apreciação das contas dos gestores, né? A gente pode observar que não respeita o limite, tipo, os 60 dias ou os 180 dias, dependendo, né, dos gestores. O tribunal, então, não vinha aí respeitando o prazo para julgamento das prestações de contas dos gestores. Não. Então, nós podemos observar que a essencialidade do órgão, né, na garantia dos direitos fundamentais, tem que algumas coisas precisam de melhorias, né, a partir do exercício das funções e das competências atribuídas pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Nós podemos observar que não pode ser uma coisa só, uma teoria. Realmente, as funções e as competências, elas devem ser exercidas, porque Não, e vocês propuseram essas melhorias na conclusão aí do projeto? Sim, o nosso projeto também serviu como nosso artigo de conclusão de curso, né? Então, e também estamos buscando publicar o nosso artigo. Ok, meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, que vocês sigam aí cada vez mais pesquisando, descobrindo novas experiências e depois trazendo aqui pra gente, tá bom? Obrigada. Obrigada pela presença. Mais uma pausazinha e voltamos daqui a pouco. Olá, voltamos aqui mais uma vez, agora com Jamerson e com Henrique, mais 2 alunos de iniciação científica aí que já estão finalizando a pesquisa. E eu gostaria de saber, Henrique, qual foi o tema aí da pesquisa de vocês? O nosso trabalho ele se baseou no controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais de contas. Historicamente, desde 1963, que o Tribunal de Contas, autorizado por uma súmula do Supremo Tribunal Federal, ele vem fazendo esse controle. Só que, com a edição da Constituição de 88, houve uma mudança na questão do controle de constitucionalidade no Brasil. Ele abriu mais o leque das pessoas que poderiam fazer esse controle. Que até então, até 65, só podia ser feito o controle abstrato. Ou seja, o controle era feito pelos tribunais, baseado no sistema americano de controle de constitucionalidade. Em 65 foi editado uma emenda na Constituição que criou o controle concentrado de constitucionalidade. Só que só havia um legitimado para fazer esse controle. Com a Constituição de 88, esse leque se abriu de legitimados. Então, alguns ministros do Supremo, atualmente, começaram a questionar se essa emenda ainda teria valor. Se essa súmula ainda teria valor. Já que a quantidade de legitimados cresceu bastante. Alguns têm essa posição e outros têm a posição que ela deve ser mantida, porque esse controle de constitucionalidade feito, por exemplo, pelos tribunais de contas, é uma ferramenta importantíssima para o trabalho deles. Não pode ser tirado deles esse controle. Como se deu aí a pesquisa de vocês? Vocês também estiveram aqui no Tribunal de Contas para fazer essa pesquisa prática, foi isso? Sim, Andressa. Tivemos aqui como uma conclusão, vamos assim, complementação ao trabalho teórico, né? Então, partimos primeiramente para pesquisas doutrinárias, pesquisas jurisprudenciais, estudar como é que estava o assunto, né? Como ele era interpretado, as linhas que vinham seguindo, e viemos para o Tribunal de Contas aqui do Estado, a convite do professor Dr. Schneider, verificar na prática, né? A gente viu no trabalho como era que funcionava na teoria, e aqui no Tribunal de Contas, assim, foi minha primeira oportunidade de estar aqui no Tribunal de Contas, conhecer um pouco mais do dia a dia, tivemos contatos com algumas pessoas, fizemos aqui aplicamos uns questionários, e foi enriquecedor para a nossa pesquisa. Como o Henrique fala, foi a cereja do bolo, foi a visita aqui no Tribunal de Contas. E como essa pesquisa, né, vocês estão aí finalizando a graduação, como essa pesquisa vai interferir ou já está interferindo aí na vida profissional de vocês? Olha, eu adoro estudar. E estudar sob a orientação do professor Schneider foi uma experiência fantástica, né? Ele dá todo o apoio, toda a parte doutrinária, jurisprudencial, todo o suporte para que a gente precisa, inclusive esse convite para que nós conhecêssemos na prática o trabalho do Tribunal de Contas. Então, para a gente,
pelo menos para mim, despertou bastante ainda mais essa questão acadêmica de pesquisa, essa necessidade de pesquisar, de querer saber cada vez mais. Foi muito Então importante. vocês pretendem aí seguir na pesquisa, a partir desse trabalho continuar aí pesquisando, de repente um mestrado, um doutorado? Foi bastante incentivador. A proposta é em seguida conversar com o professor Schneider e propor para ele utilizar o trabalho também, como as meninas que falaram anteriormente, sobre usar como TCC e vislumbrar uma oportunidade para outros mestrado, um doutorado, uma especialização na área. Mas assim, ele foi bastante enriquecedor porque nos deu, digamos assim, esse norte, entendeu? Teve essa identificação. O professor nos deu a assistência para que também tivéssemos gosto por essa área e pelo assunto, né? Porque acredito que a maioria dos estudantes entram e se satisfazem com apenas a graduação. Entram, pegam o diploma e saem. A pesquisa, digamos assim, que é algo mais, que influencia na carreira acadêmica e profissional, que com certeza influenciou na nossa e acredito que nos demais também. Abre os horizontes. E geralmente quem pesquisa quer sempre pesquisar mais, né? Finaliza uma pesquisa e tem sempre estímulo para continuar pesquisando, né? Então, abrindo cada vez mais portas, você vai tendo necessidade Então de esse trabalho mais. de vocês foi a primeira oportunidade que vocês tiveram de estar no próprio Tribunal de Contas. Vocês não conheciam o Tribunal de Contas antes? Interessante que a visão que a gente tem, a gente conversou até com o conselheiro Anselmo Brito, e a gente falou sobre isso, que a visão que a maioria da população tem no Tribunal de Contas é o passar na frente, né? A gente visualiza o prédio, é o Tribunal de Contas, mas é o Palácio de Vidro, mas da Fernandes Lima, mas da porta para dentro, o conhecimento meu era zero. Então, assim, foi bastante interessante porque, assim, de certa forma, é uma casa do povo alagoano também. Né? Então, assim, como... A visão de vocês mudaram antes da pesquisa para agora, já que vocês estão finalizando, já passaram por aqui, houve alguma mudança de visão em relação ao Tribunal de Contas? Completa. Né? Inclusive, até eu fiquei muito impressionado com o nível do controle que é feito, o nível de conhecimento dos conselheiros, dos profissionais envolvidos no processo. Eu fiquei muito... Realmente é uma escola aqui. Meninos, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Sucesso aí nessa conclusão de pesquisa e na vida profissional. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. O programa estará sempre aqui de portas abertas para recebê-los aqui. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma pausa e voltamos daqui a pouquinho. Lara é um estudante de Direito lá do SESMAC que vai iniciar a sua pesquisa. Lara, como é que está aí a expectativa para esse início de pesquisa? Primeiramente, muito obrigada pela participação aqui no programa de vocês. E assim, a minha expectativa, além de ter uma consequência individual, né, pela questão que vai influenciar muito na minha carreira acadêmica, ela também tem uma consequência macro, pelo fato de a gente trazer resultados significativos para a atuação do Ministério Público de Contas no contexto da relevância do social geral, da educação, né, visto que o nosso tema é a concretização do direito fundamental à educação infantil e o que é que a atuação, né, do MP nessa questão aí. Doutor Ricardo, fala um pouquinho sobre esses projetos, né? E esse que a Lara acabou de falar, que é ligado aí à garantia do direito da educação, principalmente na infância, né? Todos os projetos, eles buscam compreender melhor o Tribunal de Contas, o seu papel, identificar problemas também, que é a partir dessa maneira que se evolui. E a gente teve, desde o primeiro projeto, em que a gente pôde constatar alguns gargalos ou uma atuação muitas vezes em determinadas atribuições em vez de outras que teriam uma certa relevância que não poderiam deixar de ser analisadas. Vimos também a questão do prazo para analisar as aposentadorias, a regularidade desses atos, que num contexto de crise fiscal é importantíssimo que você tenha uma análise rápida desses atos de aposentadoria. Podemos também, a partir do projeto de pesquisa de um deles, compreender como é que o tribunal atua no controle de constitucionalidade,
realizado em relação a atos normativos. Então, todos esses projetos eles permitiram avançar no conhecimento das funções do tribunal. E esse último projeto, que a Lara, juntamente com a Stephanie, com o Gabriel e com a Daiane, que são os outros alunos que compõem esse grupo de pesquisa, eles vão agora se debruçar sobre a questão da atuação do Tribunal de Contas na concretização do direito fundamental à educação, especialmente a educação infantil. Então, a proposta foi examinar a Meta 1 do PNE, que trata do prazo para que a pré-escola fosse universalizada, que já venceu em 2016. Então, a educação de 4 a 5 anos obrigatória já tem que estar universalizada. E também o prazo para que as creches que atendem as crianças de 0 a 3 anos, elas alcancem 50% da demanda até o final do PNE em 2024. Então, esse trabalho ele é muito relevante por esse aspecto social, como muito bem colocou a Lara, porque o tribunal atualmente ele vem se preocupando, ele vem buscando aprimorar sua atuação nessa seara, e eu acredito que esse projeto ele vai se somar aos esforços que o Tribunal de Contas vem empreendendo e terá uma repercussão muito boa. Então, acho que em resumo eu posso afirmar que todos esses projetos permitiram avançar muito no conhecimento da atuação do tribunal, das suas potencialidades, né, daquilo que ele pode fazer. Todos eles surtiram um resultado positivo, né, para o próprio tribunal? Eu penso que sim, porque quando o tribunal ele passa a ser avaliado por pessoas externas, né, por alunos, por estudantes, e eles observam de uma maneira de quem não está envolvido, digamos assim, no dia a dia do tribunal, é um olhar interessante, é um olhar diferenciado. E isso pode contribuir muito para o tribunal, seja por meio de sugestões, seja por meio de uma avaliação crítica, né? Porque a gente só pode melhorar e evoluir se a gente souber os problemas que tem, o que está acontecendo, o que vem acontecendo de bom, de positivo, o que pode ser aperfeiçoado. Então eu penso que nesse aspecto os trabalhos eles prestam essa contribuição muito grande para o tribunal, prestam uma contribuição muito grande para o Ministério Público de Contas, também a própria instituição acadêmica, o SESMAC, sai fortalecido porque ele passa a contar nos seus quadros com alunos com uma vivência prática, isso acaba despertando nos alunos a vocação para a pesquisa, isso influencia também no trabalho, nas escolhas, então eu acho que é um trabalho, uma atividade em que todos saem ganhando. Essa iniciativa, né, esse estímulo à pesquisa, ele é muito importante, principalmente nessa fase importante da vida pessoal e profissional dos alunos, né, que estão ali se preparando para entrar no mercado de trabalho, se preparando, concluindo aí uma profissão e com possibilidade de continuar seguindo, né, de seguindo outros rumos dentro daquela profissão que foi a escolhida, né? O mercado de trabalho na área jurídica ele está extremamente competitivo. Nós temos muitos profissionais no mercado, muitas pessoas que se formam em direito e vão atuar, seja na advocacia, seja buscando um concurso. Então, esses diferenciais que o aluno pode ter na sua vida acadêmica, tendo uma vivência que vai para além da sala de aula, eu acho que isso é fundamental para quem quer se posicionar bem nesse mercado, para quem quer ter um destaque, e também para que as pessoas tenham consciência da existência de outras possibilidades, né, que vão além daquilo que elas imaginam que a área jurídica pode fornecer. O aluno ele tem na sala de aula um conhecimento muito amplo, mas sem dúvida, quando ele sai da sala de aula, ele pode ver na vivência prática, ele passa a despertar, ele passa a ter um olhar diferenciado para o mundo jurídico, e isso é muito positivo. Doutor Ricardo, eu estou aqui com os temas dos 4 projetos que o senhor orientou. O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas em Alagoas, 2016 e 2017. O controle dos atos de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, o prazo para apreciação e as consequências do seu descumprimento, 2017 e 2018. O controle de constitucionalidade no âmbito dos tribunais de contas, 18 e 19. E a concretização do direito fundamental à educação infantil nos municípios alagoanos, a atuação do Tribunal de Contas no controle da Meta 1 do PNE. Como a gente estava falando, são temas relevantes e que já trouxe, né, algumas pesquisas aí já trouxeram esse resultado, né, e agora na pesquisa da Lara, nova, que vai iniciar agora essa pesquisa, além de um resultado positivo para o Tribunal de Contas, né, que vai aí avaliar ou criticar ou sugerir algumas questões para o Tribunal de Contas, tem aí também a relevância social, né, já que a gente está falando de educação infantil.
sem dúvida, é uma repercussão social, uma repercussão enorme. A gente vive num contexto atual muito complicado, pelo qual a educação pública vem passando. Eu acredito que é um momento de unir esforços no sentido de melhorar, e a melhoria tem que começar pela educação básica. E dentro da educação básica, eu penso que a educação infantil, que é o início onde a criança ela vai começar a ser inserida nessa vida escolar, é fundamental que o Estado exerça essa atuação de maneira adequada. E isso daí deve ser fiscalizado pelos tribunais de contas. Então, a academia, né, os alunos da graduação, eles percebendo a necessidade dessa contribuição, percebendo a importância disso, e o Tribunal de Contas também desenvolvendo essas atividades de maneira adequada, juntamente com o Ministério Público, eu penso que é um caminho correto a se seguir, e é um caminho que, no contexto atual, ele demonstra uma importância enorme, enorme. Então, eu faço votos de que esse sucesso, que esse projeto, ele alcance um sucesso grande, não tenho dúvidas de que vai ser muito bom, e os alunos estão bem motivados, estão bem interessados. Desde o começo, quando nós conversamos, eles gostaram da ideia, compraram a ideia, e vamos torcer aí para dar tudo certo, né? Eu pretendo, depois da primeira parte teórica, trazê-los também aqui para fazer as visitas, estaremos como aqui já de é portas abertas tradicional. para recebê-los e pegar essas informações. Ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor Ricardo. Já são 4 projetos, Lara está iniciando o 4º projeto de pesquisa, e isso eu acredito que estimula até outros colegas, né? outros estudantes que estão aí, que foram seus alunos, ou que são seus alunos, né? a querer pesquisar também, mesmo que o senhor não seja ali orientador, mas eu acho que isso, e essas pesquisas, né, já com sucesso, já com resultado positivo, já devem aí estimular, né, outros estudantes para pesquisa, né? Estimulam lá no SESMAC. O senhor deve ser bem assediado, assim, né? Professor, me orienta, tal. Os alunos procuram, eles gostam, a gente sempre, eu também já estou com outro projeto, outra ideia já em andamento, já tem um grupo de alunos que a gente já vem discutindo, até nos reunimos na semana passada para debater algumas questões, e realmente acontece, isso é interessante, a gente observa que a instituição, o SESMAC, ele vem fomentando isso. E é muito importante essas parcerias, né, com o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, para que isso dê certo. E eles vêm buscando cada vez mais. A gente tem um cenário hoje complicado em relação ao estímulo à pesquisa, mas eu acredito que isso vai melhorar, que logo, logo a gente deve retomar e ter um incentivo maior, porque essas bolsas, né, essas vagas para os alunos desenvolverem essa atuação, elas são muito importantes, né? Elas têm um impacto tanto pessoalmente para eles, na vida profissional, na vida acadêmica deles, mas para a própria sociedade, é um retorno. Então eu fico muito satisfeito com esse trabalho desempenhado lá e pretendo, né, continuar, se for possível, por muito tempo. Lara, você já pensa dessa pesquisa se transformar aí no seu projeto de conclusão de curso? Sim, penso sim. É algo que vem já em mente, né? Porque é um tema muito relevante, e aí eu penso em realmente deixar como meu TCC, como os outros colegas já mencionaram, que a questão, assim, é algo que já vai que serve para, assim, você pensar em um mestrado, um doutorado. Isso tem uma relevância muito grande, né, para a vida acadêmica. Sucesso, então, na sua pesquisa, Lara. Obrigada pela sua participação. Doutor Ricardo, quer fazer mais umas considerações finais, acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer ao Tribunal, agradecer ao Ministério Público de Contas, agradecer a você pelo espaço, ao Centro Universitário SESMAC, a todos os alunos, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu acredito que com essa união de forças, a gente consegue fazer um trabalho interessante e todo mundo sai ganhando. Então, agradeço a todos vocês e também ao público que está aqui nos assistindo. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. Que tenhamos aí cada vez mais alunos pesquisadores, né, que tragam aí mensagens positivas, sugestões, tanto melhoria para o Tribunal de Contas quanto para todas as instituições e a sociedade em geral como um todo. Muito obrigada. O MPC em Foco desta semana vai ficando por aqui. Acompanhe também o Ministério Público nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!